Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para um momento de reflexão e agradecemos imensamente essa casa maravilhosa que é o Reencontro. E é importante, nessas reuniões, nós possamos refletir sobre os acontecimentos atuais, ligados à espiritualidade, buscando entendimento, sempre através do amor, da caridade, do perdão, tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. E o tema de hoje é um tema bastante interessante. Jesus acalma a tempestade. Então, veremos nesse texto, Jesus acalma a tempestade. E, normalmente, eu faço as minhas leituras, claro, dos livros de Kardec, porque eu vejo que o espiritismo, o importante, não é só dizer, não, eu sou espírita. Não, nós temos que praticar o espiritismo, mas também nós temos que ler as obras, principalmente as obras fundamentais, que é a coluna mestra, estrutural de todo o espiritismo edificado por Allan Kardec. E todos os livros de Kardec, foram cinco livros, todos eles são pertinentes a alguma área, ou ligada à filosofia, à espiritualidade, à ciência, e sempre buscando mostrar os caminhos. Então, para nós, é importante conhecermos, lermos um pouco. Até um livro que é pouco lido é a Gênese, que realmente é um livro um pouco mais difícil, mas é maravilhoso. Entre o Céu e a Terra é outro livro também que é pouco lido, e geralmente é mais ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele é importantíssimo, o Livro dos Espíritos, que também é um livro bastante importante, o Livro dos Espíritos, né? Que exatamente são os livros dos médiuns também, que são os livros básicos. Mas também nós temos que ler um pouco a Bíblia, procurar o entendimento bíblico. Sabemos que a Bíblia ela está dividida em duas fases, Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento ele é baseado, principalmente estruturado por Moisés. Como Kardec ele estruturou o Espiritismo de uma forma bastante didática, que eu vejo que foi uma forma magnífica, por perguntas e respostas. Então, é interessante isso, a metodologia empregada por Kardec, porque ele foi um grande professor, um professor emérito na França, e, além disso, também na Suíça. Ele estava ligado à Pestalozzi, que foi um excelente pedagogo, brilhante. Então, ele tinha um conhecimento muito grande com a didática. E ele pode escrever exatamente os livros baseados, perguntando aos espíritos, através de uma rede mundial de médiuns, e ir colocando, depois ele depurou aquilo que achava que era conveniente, ou através dos bons espíritos, e nos deu essas obras maravilhosas. E nós temos que conhecer. Mas também a Bíblia tem os seus encantos, as suas diretivas, e o livro do Antigo Testamento ele é baseado realmente em todo o judaísmo. E como eu comecei a falar, né, em relação a Moisés. E Moisés, então, colocou uma ordem através da escrita no judaísmo sobre as leis, costumes, direitos, deveres, justiça. Então, ele fez um trabalho interessante. Mas ele tudo é baseado como
viviam vamos dizer assim, o judaísmo, como os judeus viviam naquela época, não só os judeus, mas todas as tribos daquela época. Sendo que o mestre, ele veio exatamente que foi para o divisor de águas. E ele nos trouxe à luz do entendimento o amor, a caridade, o perdão, o amor ao próximo. E ele foi colocando através de parábolas que era mais fácil para aquela época os ensinamentos, transmitir os ensinamentos a pessoas que realmente eles não tinham uma escola regular, não tinham um conhecimento. Então, eram pessoas analfabetas, praticamente, então eram mais de ouvir. Então, ele procurou, num linguajar bem apropriado da época, que eram pastores, eram lavradores, comerciantes, e ele colocou de uma forma interessante, e para nós ainda continua atual. Apenas o linguajar se tornou um pouco mais moderno, mas a essência é a mesma. E Jesus acalmou a tempestade, ele foi escrito por Marcos, que está exatamente no capítulo 4, começa com o versículo 23. Depois nós temos também Mateus, que é no capítulo 8, e por coincidência, também Mateus e Lucas, também no capítulo 8. E a maneira como eles colocaram, vamos dizer, o conteúdo é o mesmo, mas as formas foram diferentes, palavras, vamos dizer, semelhantes. Mas o que importa é isso, que são chamados sinóticos, porque foi feita uma comparação entre os textos. Eu achei interessante porque, por uma ocasião dessas, eu lendo, me interessei pegar alguns sinóticos do Novo Testamento. E exatamente um deles é exatamente esse que eu citei, que é Jesus acalma a tempestade. Então, quando nós falamos, inicialmente se trata do seguinte: Jesus, após a pregação, ele literalmente começa por aí. Ele entra no barco com seus apóstolos e diz: vamos para o outro lado do lago. E Jesus senta na proa, que é a parte de trás do barco, ele se reclina num travesseiro e adormece. E, com o passar do tempo, depois de um determinado instante, forma-se uma tempestade muito grande, uma tempestade de ventos fortes, ondas enormes, e essas ondas trazendo água para dentro do barco. E o barco começa a ser inundado por essa água e realmente começa a quase sossobrar. E os apóstolos, extremamente preocupados, desesperados, acordam o mestre. Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Jesus abre os olhos, levanta, ele acalma a tempestade, os ventos, e acalma as ondas do mar. Aí se processa uma calmaria. E os apóstolos ficam admirados. E um deles diz: quem é este homem que ele manda tanto nos ventos quanto no mar? Quem é este homem que as águas e os ventos obedecem? E ele diz: homens de pouca fé. E assim encerra esse capítulo, que ele é muito curto. Então é exatamente isso: Jesus entra no barco, ele adormece, dá uma tempestade enorme, entra água no barco, os apóstolos ficam desesperados, e naquele desespero acordam o mestre,
e diz que o barco está para afundar. Ou seja, eles preocupadíssimos. E Jesus se levanta e ele acalma os ventos e as ondas entram numa calmaria. E eles ficam. Quem é esse homem? É isso que eles dizem. Quem é esse homem que a natureza obedece ao seu comando? E ele diz: homens de pouca fé. Analisando, quando ele diz: vamos para o outro lado do lago. Alguns textos dentro da Bíblia dizem o mar da Galileia, e outros dizem o lago, ou o lago da Galileia. Porque para eles, por que eles diziam que era mar? É uma extensão de 24 quilômetros por 14 quilômetros de largura. E é um lago. Mas como eles, naquela época, não tinham profundos conhecimentos de geografia, para eles aquela era uma imensidão, era como se fosse um mar, mas era um lago, e é um lago até hoje. Agora, o que ocorre? Esse lago ele está situado numa região onde ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. Portanto, ele está abaixo do nível do mar. E, por conta disso, rodeado de montanhas. Então, o ar atmosférico, na parte superior, ele se torna frio, ele se torna mais denso. Entre aspas, se torna uma atmosfera mais pesada. E na parte inferior, nas proximidades das margens, o ar é mais quente, a atmosfera é mais quente. E isso, em física, é chamada de convecção, ou seja, o ar quente sobe e o ar frio desce. É o princípio da geladeira. Então, quando ocorre essa inversão térmica, essa dinâmica térmica, é que se formam as grandes nuvens. E aí desabam as tempestades. Então, naquela região era muito comum isso, ter tempestades, as ondas formadas eram imensas e depois acalmavam. E é interessante. Então, a primeira coisa, quando diz, nós vamos para o outro lado, eu entendo, aí já de uma forma metafórica, se é que eu posso dizer, de uma forma metafórica, significa deixar os costumes do judaísmo e passar para uma nova filosofia de vida pregada pelo mestre. É aí que é o divisor de águas entre o judaísmo e o cristianismo. Porque, em relação ao judaísmo, eles estavam acostumados com pessoas rudes, pessoas realmente de maus tratos, e briguentos, e tudo era resolvido no tapa, e se pegavam, ou na espada, eram lutas. Então, era isso, era a vingança, era o ódio. Só que isso se transformava em luta corporal. Por isso que veio a lei de Talião, dente por dente, olho por olho, que vocês conhecem bem. Então, se alguém te fez alguma coisa, você tinha direito a vingar. Isso estava preconizado na lei mosaica. E Jesus mostrou, não é nada disso. Se alguém te der um tapa, dê a outra face. Então, quando ele diz, vamos para o outro lado, eu entendo exatamente isso. É para o outro lado no sentido do humanismo. Amor, caridade, o perdão, assim por diante. Aí vem a tempestade. Quando se fala na tempestade, os apóstolos, por serem pescadores, já estavam acostumados com aquele tipo de tempo, já estavam acostumados com aquele tipo de clima, que de repente surgiam as ventanias, as ondas encrespadas, a água que entrava nos barcos, mas não afundavam. Só que, de repente, eles se sentiram inseguros.
É aí que Jesus diz, aí já de uma forma espiritual, homens de pouca fé. Porque eles deveriam, aí já se tratando da parte espiritual, acreditar nas palavras do Mestre, que ele estava levando para o caminho exatamente do caminho da espiritualidade, do bem, da moral, de fazer o bem, de evitar os desafetos e assim por diante. Então, para eles, a tempestade era exatamente isso, que de repente eles se perderam. E Jesus estava dormindo. Só que ele estava dormindo, adormecendo também, mas no sentido de ser humano que ele estava cansado. Mas ele estava espiritualmente ligado, estava, como se diz hoje, conectado com o que estava se passando. E ele sabia, por isso que ele não se abalou. Ele se levantou tranquilamente e acalmou, serenou a tempestade, serenou as ondas. Então, é isso que ele queria dizer. Homens de pouca fé. Se eles não acreditavam naquilo que eles faziam no dia a dia, eles tinham também que começar a acreditar na parte espiritual. Então, aí eu penso no seguinte, principalmente hoje, que nós estamos passando por essa tempestade, que nós ouvimos muito isso. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos numa tempestade no mesmo barco. Mas, por outro lado, também nós ouvimos, nós estamos no meio de uma tempestade em barcos diferentes. Não importa, nós estamos no meio de uma tempestade. E é aí que tem que existir a fé em Deus. Nós temos que acreditar, termos fé, elevar os nossos pensamentos através de uma sinergia da coletividade, pensando no bem do nosso próximo através de atos, atos de amor, atos de caridade, atos daqueles que precisam de um alimento, de um emprego, porque estão também na tempestade, como nós estamos na tempestade. E nós temos que ter fé. Então, quando Jesus está adormecido, aqui já entendo também que ele está adormecido em nós. Dentro de nós, o Mestre está adormecido, porque nós não o acordamos, mas ele está adormecido não em relação à espiritualidade. Ele está adormecido porque nós é que adormecemos em relação à espiritualidade. A hora que nós deixamos de praticar o bem, de praticar a caridade, de amor ao próximo, de amar o próximo, principalmente nessa época dificílima, muito difícil, preocupante. É aí que nós temos que ter a sinergia. É que estão se fazendo, o próprio Reencontro está fazendo isso. Campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas, agora para o inverno. Então, isso tudo são ações. Então, é importante o conhecimento da doutrina e, ao mesmo tempo, também a experiência prática, a vivência do nosso dia a dia. E isso também independe da nossa religião. Independe se nós somos espíritas, se nós somos católicos, se nós somos batistas. E não importa. O importante é que nós temos que ter fé e acreditar. Então, esse tema é interessante. Se vocês puderem ler esse trecho, repito, vamos pegar o mais fácil aqui. Marcos está no capítulo 4, logo no início, 4. O Lucas está no capítulo 8. O Mateus está no capítulo 8. E se vocês puderem ler e comparar, vocês vão ver que interessante. As linguagens diferentes. Num deles, eles não falam atravessar. Aparece apenas que um mestre disse, vamos para o lado de lá. No outro, ele não diz nada.
E em Marcos ele diz, vamos para o outro lado da margem. Então, note só que, como é interessante, se vocês puderem pegar esses três, que são os três, são chamados de sinópticos. O sim, em grego, significa o mesmo. Óptico, a visão. Então, a mesma visão. Os três têm a mesma visão, só que de uma forma diferente. É interessante vocês poderem pegar Marcos 4, Lucas 8 e Mateus 8. E compare. E veja se Jesus não está adormecido dentro de você. Se deixa que Jesus fique adormecido, embora nós sabemos que ele nunca adormece. Mas nós, quando percebemos que nós estamos na tempestade, que a água está entrando no nosso navio, que nós estamos navegando, é aí que nós despertamos o mestre para que possa nos auxiliar. É nesse instante que nós valemos das orações, dos pensamentos, das ações. É nesse instante que nós acordamos o Cristo que estava, entre aspas, adormecido, o que não está. Nós, assim, o deixamos. Então, quando nós falamos da tempestade, nós estamos hoje nessa tempestade. Então, quando eu disse no início que o que nós estamos fazendo aqui é colocar um tema para reflexão. O meu objetivo não é ensinar, porque nós aprendemos todo dia, sempre com alguém, algum fato, alguma coisa, e eu aprendo todo dia, sempre aprendo alguma coisa com alguém. Então, note, não é ensinar, mas é levar a refletir, isso que é importante. Então, nós temos que refletir, orar, temos que fazer a nossa reforma íntima. É a reforma íntima que ela é realmente algo que nos eleva, e nós fazemos uma autoconsideração, o que eu posso melhorar, ou pela vaidade, pelo meu orgulho, pela minha soberba, pela a parte material que eu posso julgar que é a mais importante, e não é. Será que eu só vivo pela parte material? E a parte espiritual, como é que fica? Então, note, nós precisamos realmente do mundo material. Ele é importante, não tem dúvida. Nós precisamos viver, nós precisamos comer, precisamos de um emprego, nós precisamos, se possível, dar emprego também para alguém. Então, nós temos que ter uma sinergia. E a energia dos nossos pensamentos, isso que é o importante. Então, quando Jesus ele acalma a tempestade, é acalmar a tempestade dentro de nós. Se nós olharmos para o nosso interior, como está a tempestade dentro de nós? Como está a tempestade dentro de mim? O que eu faço? Jesus está adormecido? Ou sou eu que naquele instante preciso acordá-lo para que ele possa me ajudar? Claro, nós temos que nos ajudar. Então, é semelhante à pessoa que precisa de um emprego. O senhor me arranja um emprego. Só pode se arranjar emprego se sair para procurar. Se for procurar alternativas, aí sim pode-se abrir os caminhos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O pastor, ele não leva as suas ovelhas no colo, no braço. Ele conduz as suas ovelhas de forma que elas andem, a menos que tenha algum problema que ele precisa pegar, levar nos braços, cuidar, curar, se necessário, e fazer voltá-la à sua vida normal, sadia. Então, quando nós falamos que Jesus, ele acalmou a tempestade, é isso que nós temos que refletir. Que tempestade que nós estamos passando? E hoje não é pouca. Não é pouca. Então, essa tempestade que nós temos é que ter a fé, como Jesus disse para os apóstolos, homens de pouca fé, e eram seguidores dele, estavam no convívio diário, convívio constante, eram pescadores, e sabiam que as tempestades davam, não sabiam por quê, porque naquela época, há 2000 anos atrás,
não se tinham aulas de física, eles não tinham nem ideia, mas sabiam, pela experiência, que o clima ali naquela região é assim. E por conta disso, eles olhavam para o céu e sabiam se havia uma tempestade ou não, se iam para o mar, entre aspas, que na verdade é um lago, se eles iam ou não. Mas eles tinham conhecimento, vivência, e sabiam, se houvesse uma tempestade, o que eles deveriam fazer. Primeira coisa é descer as velas, usar os remos, o leme. Isso que é importante, o leme do barco é fundamental. E quem é o leme do barco da nossa vida? O leme do barco da nossa vida é a espiritualidade. E nós temos que saber usar esse leme. Porque se o barco quebrar o leme, o barco fica à deriva. E nós ficamos no meio da tempestade. Então, nós precisamos ser cuidadosos nas nossas navegações. Nós irmos pelos caminhos corretos para chegarmos aonde nós pretendemos chegar. Termos um ponto de chegada, um foco, um ponto de luz. E o ponto de luz é a espiritualidade através do Mestre. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, buscassem entender, dar uma olhadinha nos três que eu citei, que para mim foi interessantíssimo, por isso que eu trouxe para nós refletirmos, porque me fez refletir sobre a minha vida também. Aonde está o meu barco? Como é que nós fazemos para atravessar a tempestade? Eu faço parte disso também, como todos nós fazemos. Nós não somos diferentes, todos nós temos os nossos problemas diferenciados, mas temos. Então, nós temos que ter fé, acreditar, temos que orar todos os dias. Ao acordarmos, agradecer a Deus por tudo que nós recebemos, que nós temos vida. Estamos confinados, mas estamos ainda vivos. Conseguimos pensar, conseguimos usar os meios eletrônicos para falar com os nossos familiares, conversar com os nossos amigos, ou via internet, ou através dos WhatsApps da vida, ou através das conferências visuais, usando os meios disponíveis eletrônicos, os telefones, por voz, pela escrita. Nós temos ferramentas para isso. Só que, é claro, o ideal é um abraço fraterno pessoal, é a transmissão de energia. Quando nós abraçamos alguém, note, o nosso coração está do lado esquerdo. Quando eu abraço alguém, o meu lado esquerdo está no lado direito. E o lado esquerdo de quem estou abraçando está do meu lado direito. Note, coração e coração são dois caminhos, onde as energias do pensamento de um chegam ao outro, mas os corações estão em lados opostos, lados diferentes. É onde nós recebemos essa energia no abraço, que infelizmente hoje ainda não é possível. Mesmo através os encontros, que eram encontros presenciais, palestras que eram presenciais, hoje não são. Mas eu acredito que breve, pela nossa fé, pelo nosso entendimento, mais cedo ou mais tarde, pelo menos os encontros nas casas espíritas, as reuniões espíritas, deverão começar a retornar, mesmo que lentamente, pausadamente, é olho no olho. Claro, usando todos os dispositivos de segurança, os dispositivos preconizados, o distanciamento social, as máscaras, o uso do álcool em gel, o álcool, lavar as mãos, evitar aglomerações, o que for. Então, essa consciência, eu vejo que nos trará melhorias. E com isso, é um aprendizado. Essa tempestade é um aprendizado. Estamos aprendendo. E Deus está conosco e o nosso Jesus não está dormindo. Porque nós não o deixamos dormir. Através das nossas orações, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos,
as nossas meditações que nos conectam à espiritualidade maior, os grandes mentores espirituais, os nossos mentores pessoais, os mentores familiares, o Evangelho no lar, é onde uma sinergia é criada, a energia ela vem, ela é positiva, e isso nós temos que ter. Então, a reflexão é essa, que vocês meditem um pouquinho do que nós falamos, e que Deus abençoe, e que Deus realmente possa abençoá-los, trazer a paz, trazer a calma, possa acalmar os ventos, serenar as marés, de forma que elas possam ser mais plácidas, os lagos sejam mais serenos, e isso tudo depende de cada um de nós, da nossa dos nossos pensamentos positivos, deixando as mágoas para trás, deixando os ressentimentos, o ódio, a vingança, a inveja, o orgulho, a soberba. Isso tudo não leva a nada. E é aí que a tempestade vai amainar. E nós podemos navegar em mar de almirante, dentro da espiritualidade. Que Deus abençoe a todos, com muita luz, com muita energia, com muito carinho. Deus abençoe a todos. Amém.